todos. Vamos dar início aos trabalhos da reunião de hoje do Núcleo de Assuntos Societários, em conjunto com a Comissão de Serviço. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. É a nossa reunião com a casa mais cheia, então isso se deve ao nosso palestrante de hoje, com certeza. É uma alegria, uma felicidade muito grande para a gente tê-los aqui presencialmente. E também agradecer a todos que estão aqui nos assistindo por videoconferência. Essa é uma reunião que marca o Núcleo de Assuntos Societários pela magnitude do nosso palestrante e mostra um pouco do que o Núcleo de Assuntos Societários pretende fazer ao longo da sua existência, né? É um núcleo que foi criado recentemente dentro da Comissão de Serviço, que tem por objetivo trazer estudos, ideias, pessoas que possam falar sobre assuntos societários que possam auxiliar os nossos empresários e empreendedores. Sem mais delongas, eu gostaria aqui de apresentar o nosso convidado de hoje, que é conhecido de vocês, mas eu vou fazer aqui as devidas apresentações. Então, junto conosco também tem o Luiz, que nos ajudou a organizar este painel. Então, hoje nós temos o Dr. Márcio Massal Shimomoto, presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, presidente da empresa King Contabilidade Limitada, membro do Conselho Consultivo do Sescom São Paulo, foi presidente do Sescom São Paulo também, membro do Conselho Consultivo do Sindiconte, membro do Conselho Deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, membro da Academia Paulista de Contabilidade, ex-presidente da ESCOM. E o que me surpreendeu também, viu, doutor Márcio, foi que fiquei bastante impressionado que é bacharel em Direito, bacharel em Administração e bacharel em Contabilidade. Então, tem aqui um conhecimento muito grande dessas áreas e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre inovação no registro de empresas, na junta comercial, que ele vem fazendo. E antes de passar a palavra, eu não poderia deixar de parabenizá-lo ao senhor e a todos os integrantes da junta comercial pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, né, de agilidade, de informatização, digitalização. A gente percebe na prática o quanto a junta comercial avançou sob a sua gestão. Então, a palavra está com o senhor. Bom, obrigado. Bom, então falando para o Romeu, eu falei assim, é bom ter amigos, né? Porque o pessoal comparece nesses momentos que a gente está junto e eu até peço desculpas aos membros do COS e aqui do NAS, até pela minha ausência, né? Muitas vezes coincidem agendas, a agenda está um pouco atribulada, nós estamos num momento de transformação na junta comercial, onde nós estamos com vários projetos, porque a junta comercial é o estado de São Paulo inteiro. Então, a gente tem que fazer uma integração com 645 municípios que tem o estado de São Paulo. E isso demanda uma certa agenda para a gente fazer tudo isso, né? E nós somos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Nosso secretário hoje, Jorge Lima, esteve aqui até, inclusive, né, numa das apresentações, vocês conheceram ele. Ele é meio ligado em 220, ele está sempre, sabe, agitado, ativo, cobra todo mundo. Tem a secretária Juliana, também, que vocês conheceram também. Ela vai no mesmo caminho e a gente acaba tendo que seguir a energia desses dois. Então, são reuniões diversas que a gente tem feito. As juntas também, nós temos uma federação das juntas, onde as 27 juntas fazem parte. Reunimos mensalmente, até para discutir a questão societária no país inteiro. Porque por mais nós temos uma legislação federal que abarca todas as juntas. Não podemos ter juntas diferentes, São Paulo, Bahia, com interpretações diferentes. Então, essa união de todas as juntas também é importante. Nós temos uma federação e nós sempre sentamos até para a gente unificar e pacificar entendimentos que há entre todas as juntas. Então, os presidentes se reúnem, discutem aquilo que nós estamos tendo de divergências e a gente também faz. Isso demanda agenda. Por isso que tudo isso para me justificar e pedir perdão por não estar tão presente assim no COS e no NAS, para a gente
participar mais efetivamente das reuniões. Também desejo um pronto restabelecimento ao nosso coordenador Humberto, que ele também, por motivo de saúde, está afastado, né? Espero que não tenha sido culpado também pelo afastamento dele, né? Sobrecarregou o Humberto, eu sei disso, e aí eu peço desculpas e agradeço muito por ele ter ficado responsável pelo COS durante tanto tempo. Vamos falar um pouquinho da junta comercial. Eu até trouxe uma pequena apresentação, mas quando eu falo da junta, eu estava até conversando com alguns colegas nossos. Eu vou passar para vocês uma fotografia, tá? Porque é do momento atual. E como no Brasil, nem o passado, tá falando assim, no Brasil nem o passado é certo, né? A gente também não sabe daqui para frente o que acontece. Eu estava até ontem, anteontem, conversando com a Receita Federal. Falei com o secretário Barreirinhas, conversei com o subsecretário de cadastros, porque a Receita tinha uma interpretação. Recebemos uma correspondência que um dos serviços da Receita que nós utilizamos para fazer o DBE automático, que é o deferimento automático do balcão único, vai ser extinto em dezembro. Então, mudou totalmente a figura que seria lá na frente. E aí discutimos, conversamos, a Receita Federal entendeu o momento, voltou, restabeleceu e vão reprogramar tudo isso. Então, continuamos com o desenvolvimento. Então, a fotografia já estava mudando. Aí, quando eles conversamos e assentamos e falando, não, vamos construir uma coisa junta com a Receita Federal, eles voltaram atrás, então a fotografia voltou a ser como era antes. Então são tudo fotografias que pode ser modificado a qualquer momento, né? Então, falar um pouquinho da junta aqui. Você está com a apresentação aí? Tá. Falando um pouquinho dos avanços da junta. É lógico, a junta tem uma história. Aliás, nós ontem, né, parabéns para a Associação Comercial pelos quantos anos? Foram 100 e... Foi dia do comerciante, né? Ah, tá. Foi 130 anos. A junta ontem comemorou 134 anos. Somos um pouquinho mais velhos, então, né? Fizemos 134 anos. Eu tenho até uma linha do tempo aqui. Vamos ver se eu consigo passar. Está funcionando? Aponta aí. Ah, deu. Bom, finalidade principal. Finalidade e competência da junta. Todos vocês sabem, vou passar rapidamente, né? É onde a gente faz o registro das atividades mercantis. Muito embora a Receita Federal não concorde, mas o nascimento de uma empresa inicia-se com registro mercantil, não inicia-se com CNPJ. Tá? É isso que eu estava discutindo com a Receita ontem. Eles acham que não, que tem que começar lá na Receita Federal. Eu falei assim, mas não dá para começar na Receita Federal, porque o registro mercantil é que busca um cadastro fiscal, e não é o cadastro fiscal que busca o registro, né? Então, se você quer mudar essa sequência, muda Código Civil e muda a Constituição. Senão, não dá para mudar essa sequência. Tomara que tenham entendido, né? Então, a nossa função principal é registrar atos mercantis, tanto empresário individual, são as empresas mercantis. Nós temos 3 órgãos de registro: junta comercial, cartórios e OAB. OAB, os advogados, que correspondem a mais ou menos 1,3%, 1,2% do movimento de registros. Os cartórios correspondem a 1,7%, 1,8%, e os 96% corresponde a registros mercantis. Manter e atualizar o cadastro das empresas, ou seja, nós mantemos. Uma das funções da junta também é da publicidade aos atos, aos registros que tem na junta. Às vezes nós somos demandados para assim, puxa vida, mas cadê a LGPD? Né? Por que a junta fornece os dados das empresas? Mas está na criação da junta comercial, um dos objetivos da junta é da publicidade. Por quê? Porque precisamos ter segurança jurídica para os atos que são praticados, do público em geral, de terceiros, que aquela empresa está constituída e saber como foi constituída aquela empresa. Então, essa publicidade é a obrigação da junta comercial. Por isso que a gente tem manter e atualizar o cadastro. Também nós lidamos com os agentes auxiliares do comércio, que são os leiloeiros, os tradutores, os armazéns gerais, que antigamente, bom, na lei ainda está, né, trapicheiros, que são os armazéns gerais, onde a gente nomeia um responsável por aquele armazém geral, assim como também nós nomeamos os leiloeiros que praticam atos de leiloaria em nome do Estado, por isso que nós nomeamos, e a mesma coisa com os tradutores. Os tradutores, a gente faz a nomeação através de concurso,
tá? Eles prestam concurso, que, aliás, faz 20 anos que não tem concurso, precisamos de concursos novos, porque se você conhecer um tradutor, provavelmente ele deve ter mais de 50 anos, tá? Não, não temos tradutores com menos que isso, porque não tem concurso há mais de 26 anos aqui no estado. Executar e autenticar livros mercantis. Aqui nós registramos livros mercantis, que eu tenho alguns problemas. Muita gente, hoje, com SPED contábil, tá? Quem é contador sabe, e a contabilidade. Existem normativas que substituem o registro de livros. Quem faz SPED contábil não precisa registrar livro na junta, tá automaticamente registrado pelo SPED contábil. E aí, às vezes, eu venho contadores lá e falo assim, eu preciso registrar os livros. Mas você já fez SPED contábil? Não precisa fazer. Ah, mas eu preciso porque eu participo de uma concorrência e na concorrência ele me pede o livro registrado na junta comercial. Precisava atualizar os órgãos que fazem a licitação de que substitui uma coisa substitui a outra, né? Aí fica uma coisa duplicada. Eles registram na junta e registram no SPED contábil. E a gente mantém hoje o que a gente chama de integrador estadual. Aqui é onde a gente pode, nós estamos utilizando muita tecnologia para manter o integrador estadual, que seria, hoje nós fazemos e mantemos o presidente, nós, obrigado, Ordine, pela presença, viu? Onde o integrador faz a integração de todos os órgãos de registro. O que é isso? Sinta-se em casa, Aldinho. Posso só registrar, então, a presença do presidente Matheus Ordini, Roberto Matheus Ordini, e também do Renan, que é administrador do escritório regional da JUSESP aqui na nossa reunião. O que o integrador faz? E nós somos responsáveis por ele, tanto tecnologicamente, como na manutenção dele. Quem é antigo aqui lembra como é que se registra, como se abria uma empresa. Você ia lá, ia na junta comercial, pegava uma senha, né? Ia na junta comercial, pegava o balcão, dava a entrada, esperava protocolar, às vezes conversava com os vogais, fazia o registro na junta comercial. Aí depois ele pegava uma senha na Receita Federal e ia lá fazer o seu DBE, fazer o registro na Receita Federal para pegar o CNPJ. Sair da Receita Federal, ele ia pegar uma senha na Secretaria da Fazenda e no município, até para você poder fazer o seu registro, inscrição estadual, inscrição municipal. E aí, antigamente, aí no município, o município falava assim, peraí, mas nesse endereço não pode. Aí o pessoal voltava tudo do começo, voltava lá na junta, depois voltava, aí liberava todos, aí depois ele ia para os órgãos licenciadores. Aí ele falou assim, bom, tudo bem, abri a empresa, vou começar a funcionar. Não, peraí, não pode. Vamos ver se sua atividade pode ou não pode abrir sem licenciamento. Se é de baixo risco, pode. Se for de médio risco, eu abro, mas vem alguém fiscalizar para ver se eu posso estar funcionando. Se for alto risco, não. Eu só posso começar a funcionar depois que vier bombeiros, vigilância e todos os órgãos licenciadores dar uma olhada se eu posso ou não posso. Então, aí ele ia lá e começava. Por isso que para abrir uma empresa e funcionar no Brasil, era 3 meses, 60 dias, 90 dias, para poder começar a funcionar uma empresa. E, enquanto isso, a pessoa que estava querendo abrir uma empresa estava esgotando os seus recursos. Quando ele abrir a empresa, agora já não tem mais caixa para funcionar, né? Então, isso era um problema para o Brasil. E por isso que também nós estávamos no ranking do Doing Business lá embaixo. Quando a gente tentou, quando nós vimos esse problema, isso aqui também, eu vou colocar também, porque isso aqui nós fizemos uma coisa que nunca tinha sido feito na junta comercial, eu fiz outro dia, planejamento estratégico da junta. Pela primeira vez, a junta comercial passou por um planejamento estratégico. Quando eu fiquei sabendo que não tinha, falei, precisamos fazer um planejamento estratégico, porque precisamos unificar entendimentos para todo mundo caminhar com o norte, né? Todo mundo sabe que para você fazer um planejamento e para você, por questão de gestão, todo mundo tem que estar alinhado com o mesmo objetivo. E aí eu descobri que tinha quase 5 juntas dentro da junta comercial, porque todo mundo achava que ia para um lado. Eu falei assim, não, gente, vamos ter que unificar isso. Fizemos um planejamento e chegamos num denominador que qual que é o propósito da junta? É promover o acesso ao ambiente de negócios de forma segura,
tecnológica e transparente, por meio do registro público, da notoriedade, segurança jurídica, apoiando o desenvolvimento econômico. Tá? Isso aqui é o que a gente chegou numa conclusão da junta comercial, com todos os departamentos envolvidos, para a gente fazer e daí traçar quais são os nossos problemas. Aqui o SWOT, que todos vocês já conhecem, né? Bom, ele foi criado em 1800, eu estava falando que nós somos 4 anos mais velhos aí, que nós temos 134 anos. Tá? Comemoramos ontem os 134 anos da junta. Você parece muito mais velho. Eu falei que você não parece, tem 100 e pouco também, viu, presidente? Em 2012, nós fomos transformados em uma autarquia, então temos uma certa independência, tá? Não somos administração direta, somos uma autarquia do governo do estado. 2013 teve o nosso regulamento, 2019 iniciou o integrador estadual, aqui já com a finalidade de a gente melhorar e dar rapidez. Para vocês terem uma ideia, quando nasceu o integrador estadual, implantamos o balcão único. No balcão único, que é o serviço S53 da Receita Federal, onde faz o registro automatizado, o tempo médio de abertura de empresa caiu de 38 horas para 40 minutos. Tá? Então, o que houve através de um modelo B, que a gente chama da Receita Federal, caímos o tempo médio de abertura de 38 horas para 40 minutos. Tá? Então, isso aqui tirou toda uma burocracia de um preenchimento do DBE. O VRE Digital, que nós iniciamos em 2022. 2023, nós já estamos com acervo 100% digitalizado. Isso possibilita dar aquela publicidade que eu comentei. Hoje, aliás, as outras juntas até reclamam comigo. Hoje, quem entrar no site da junta, nós temos todas as informações gratuitamente no site da junta. As outras juntas cobram, eles pedem para a gente voltar também cobrar, tá? Mas a gente está estudando isso. É um dos pontos de divergência das reuniões de presidente, para assim, pô, São Paulo precisa cobrar, porque o pessoal fala que em São Paulo não cobra e vem reclamar que em Goiás cobra, em Mato Grosso cobra, Bahia cobra. Então, nós conseguimos, através dessa digitalização, que o Walter Roche começou lá e ele fez um grande avanço nessa digitalização do acervo, nós encerramos em 2023. Eu tomei posse em 23, então, na minha gestão, logo no começo a gente conseguiu digitalizar 100%. Eu vou passar alguns números para a gente falar um pouquinho daquilo que a gente está planejando para o futuro. Eu preciso que vocês conheçam um pouquinho o presente. E por que da importância de a gente digitalizar isso? Por que não dá para ser mais manual? Hoje a junta, nós temos 130, em junho nós fechamos com 131 mil protocolos mês. E isso quer dizer, por dia, eu tenho mais de 6 mil protocolos por dia em todo o estado de São Paulo. Para você recepcionar, analisar, ordenar, digitalizar e colocar à disposição no banco de dados, não dá para ser mais manual. Tá? O que a gente teve de problema quando eu assumi? Os nossos sistemas, eu comecei a perceber, a primeira coisa que o pessoal me relatou quando eu entrei na presidência, o pessoal falou assim, presidente, estamos com problema no sistema, está dando quebra de protocolo. Eu falei assim, bom, o que é quebra de protocolo? O pessoal dá entrada no processo, por meio digital, e por algum motivo, ele teria que sair de A para B, sai de A, mas não chega a B, e ninguém acha onde é que ele está no meio entre A e B. Isso é quebra de protocolo. Então, o processo entra, deveria ser analisado, e depois de analisado, ele já teria que estar entrando em deferimento e registro. Só que ele está como analisado, mas não chega em deferido. Isso é quebra de protocolo. Eu falei, vamos analisar e eu quero um diagnóstico do que está acontecendo. A Prodesp me deu o diagnóstico, que a Prodesp é o nosso prestador de serviço. Diagnóstico da Prodesp, não sei. Tá assim, pode ser sistema, pode ser máquina, pode ser comunicação, pode ser banco de dados, pode ser data center, ou seja, pode ser um monte de coisa. Eu falei, não é possível, em tecnologia você sabe o que está acontecendo. Se não chega, sai de A, não chega em B, rastreia e vê onde que está o problema. Pessoal, para fazer isso, a gente precisa atualizar os sistemas. Por exemplo, bom, tudo bem. Quanto que custa para analisar os sistemas? Nem vou dar quanto que eles me deram de orçamento, porque eu falei assim, para fazer esse sistema, eu preciso fazer um novo. Tá? Eu não vou investir em cima de uma coisa antes. Nossa infraestrutura está desatualizada. O Oracle, que é o banco de dados, nós estamos usando a versão 9, quando o atual já está mais em 11. E eles não dão suporte. Né? Então, diagnosticado isso,
falamos com o governador, tá tudo desatualizado, nós temos dois caminhos, ou a gente atualiza o que tem, ou fazemos um novo. Para fazer um novo, custa mais barato do que atualizar o que nós temos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver tudo do novo e colocar tudo que tem de melhor e transformar a Junta de São Paulo numa junta digital, diferente de uma junta digitalizada. Não querendo desmerecer um ou outro método, como hoje nós temos tecnologia para fazer ela digital, a diferença é, se tem um contrato social, eu não quero um upload do contrato social, um PDF para eu subir no meu banco de dados. Eu quero que ele nasça no meu banco de dados. E eu gero o contrato social e dou um download, ou seja, eu desço o documento para o usuário, um documento que já está nascido na junta comercial. Esse é o digital. O digitalizado que as outras juntas utilizam, a pessoa elabora um contrato social, coloca no papel, assina um PDF e sobe. Tá? Então, o nosso caminho é inverso. Por que a gente preferiu isso? Porque aí eu uso dados estruturados. A diferença de dado estruturado e não estruturado. Dado não estruturado, documento Word, PDF, fotos, vídeos, é coisa que preciso de inteligência artificial para identificar o conteúdo. Dados digitais, ele já tem o dado que eu conheço o conteúdo. Eu sei o nome, sei quem assina, quem é o responsável, quais são as cláusulas, já está tudo no meu banco de dados. No digitalizado, eu preciso de uma inteligência artificial para procurar no PDF onde estão essas cláusulas e ele tentar identificar e trazer. Esse é o formato diferente. Aí a pessoa fala, pô, mas se for no digital, eu vou ter a liberdade de redigir as minhas cláusulas? Sim, só que você vai redigir as cláusulas no meu banco de dados e não no seu documento. Nós criamos através de uma colaboração de contadores, advogados, um contrato padrão. No contrato padrão, que também tem a normativa do DEI que disciplina os contratos padrões, nós aquelas cláusulas fixas e fizemos as cláusulas flexíveis. Aí eu precisei da ajuda dos advogados e dos contadores para dizer quais são as cláusulas que vocês mais utilizam que não são as do padrão. Aí eles disseram, tem cláusula de falecimento, tem uma série de cláusulas que às vezes a gente utiliza, mas não é sempre. Aí o que eu fiz? Nós pegamos essas cláusulas flexíveis e colocando lá. Se você quiser usar essa cláusula, você clica aqui. Aí ele coloca, clica, dá os parâmetros e sobe. O que isso me facilita? Eu não preciso passar por análise. Tá? Porque são cláusulas padrões, então já estão corretos de acordo com a legislação. Então, eu não preciso analisar aquela cláusula. Me facilita depois os erros, que eu não tenha erros cometidos por um analista, e aquele velho problema de dupla interpretação. Tá? Um analista dá exigência e outro não dá. Então, eu tendo padrão, eu já passo aquela cláusula direto. Mas se a pessoa fala assim, mas eu quero redigir todas as minhas cláusulas, aí fala assim, tudo bem, você redige, você sobe as cláusulas para o meu banco de dados, só que aí eu vou ter que analisar todas as suas cláusulas, porque eu não sei o que está escrito nelas. Aí sim, aí vai para um analista, ele vai pegar, vai olhar, vai interpretar, vai exigir, só que aí ele vai ter mais tempo para fazer isso, vai ter menos erro também nessa interpretação. Então, essa é a junta digital que a gente está prevendo. Vamos poder, isso aqui é um preciosismo, mas é importante para alguns, o logotipo do escritório de advocacia, do escritório de contabilidade, ele vai poder colocar um rodapézinho lá com o seu endereço, alguma coisa que ele também faz questão. Isso tudo a gente, na conversa que a gente teve com os nossos usuários, nós detectamos que isso é importante para alguns. E não, se é importante, vamos colocar no sistema. Então, ele está sendo desenvolvido nessa seara, para que a gente possa suportar esses 131 mil protocolos mês que nós temos lá na junta. Bom, nós já temos uma parte digital, tá? Nós temos o legado. Está dando problema? Tá. Nós temos quebra de protocolo? Temos. Por incrível que pareça, eu tive que contratar gente para resolver quebras de protocolos, já que a Prodesp não consegue resolver na fonte. Então, quando o usuário reclama, eu vou lá e resolvo. Tá? O Renan me passa aí sempre, mas dá uma olhada nesses protocolos. Aí vai lá no nosso departamento e vai analisando todos onde está, localiza e conserta a quebra de protocolos. Tivemos um problema com a Prodesp, aí todo mundo sabe, né, Renan, que estávamos com cerca de 24 mil protocolos quebrados.
E isso demoraria meses para a gente resolver. Não, eu não tive dúvida. Eu falei, já que a Prodesp não resolve, contrato eu as pessoas e cobro da Prodesp. Eu não vou ficar esperando a Prodesp resolver, porque eles não estavam resolvendo. Contratei pessoas lá, falei, olha, preciso contratar. Contratamos e agora fica resolvendo. O problema da Prodesp, mas o problema que a gente tem que atender é o usuário. Eu não vou ficar discutindo, né, o pai da criança aqui, enquanto o pessoal fica lá sem... Está passando o prazo de fazer o Simples Nacional. A pessoa tem vários prazos para serem cumpridos e nós estamos discutindo de quem é o problema, quem que é o responsável. Eu falei assim, não, então eu assumo, depois eu vejo a conta, passo para quem de responsabilidade. Contratamos, conseguimos resolver o problema. Tá? Hoje eu acho que devemos estar em torno de 100, 200 protocolos quebrados, mas isso a gente resolve diariamente. Né? Entrou no fluxo. Eu acho imperdoável a gente normatizar, resolver um problema. Eu acho que a gente teria que resolver no ponto para não acontecesse mais. Né? Mas, como não tem como solucionar, meu pai, uma pessoa sempre fala, ó, se o problema não tem solução, solucionado está. Tá? Então, se não tem solução, a gente vai solucionar de outro jeito. No digital, nós recebemos atualmente, no mês de junho, 60 mil processos. Tá? E aí vem o que os meus escritórios regionais vêm reclamando. Né? Está diminuindo, porque os escritórios regionais só cuidam da parte analógica, dos papéis. Eles recepcionam os documentos, analisam, protocolam, registram, e quando é digital, ele nasce na internet e depois vem para a junta, sede central, fazer a análise. Disso, esse número vem evoluindo. Tá? Hoje está em torno de 51% de todo o processo é digital. E desse total, 61% inicia-se aqui em São Paulo, na sede. Tá? 30%, 30 e poucos por cento, nascem nos escritórios regionais. Então, esse número está começando a inverter. Então, todo mês diminui 1 ponto, 2 pontos nos escritórios regionais e aumenta na sede. Isso traz um desequilíbrio, porque os escritórios começam a ficar ociosos, está dando desequilíbrio, e começa a me sobrecarregar na sede. Tá? Então, por isso, também, outro motivo que a gente precisa digitalizar isso, senão uma hora a conta não bate. Aquilo que eu falei para vocês, a junta fornece hoje, e estamos querendo melhorar isso, né, algumas informações gratuitas. Você vê lá, tem algumas que são pagas, mas de todos aqueles que nós temos hoje, só 2 serviços são pagos. A certidão de inteiro teor e a certidão específica. Esses 2 são pagos. O restante é tudo gratuito. São 7 milhões de acessos mês que a gente tem. 7 milhões. A gente fala assim, tem alguma coisa errada aqui. Né? E 7 milhões de acesso é muito acesso por mês. Tá? Você pode ver no gráfico, lá, a partir de 6 milhões e vem crescendo. Nós estamos 7 milhões e 600 acessos. Provavelmente alguém está acessando com robô para tentar pegar os dados. E aí a gente tem que identificar isso. E talvez, para identificar, talvez a gente tenha que cobrar, nem que for R$1, tem que cobrar, porque aí eu identifico. Aí o robô não paga, né? Ele não tem carteirinha para cada vez ele vai pagando. Então, já me ajudaria. Nem que fosse R$1, R$2, só para eu ter um controle melhor desse volume de informações. Isso também me sobrecarrega o sistema, tá? Isso me dá lentidão no sistema, isso dá uma série de problemas também. Aqui eu vou falar nosso integrador estadual, onde nós temos a viabilidade, DBR, registro. Esse fluxo vocês conhecem, tá? Então eu nem vou explicar esse fluxo, vocês já são especialistas nisso. Agora, para melhorar a junta e para eu dar velocidade, para atender o que o nosso governador falou para mim, ele falou assim, eu quero abertura de empresa em 8 horas no estado de São Paulo. Hoje nós estamos com 1 dia e 2 horas. Quando eu assumi lá em 2023, em maio de 2023, estavam com 2 dias e 10 horas. Conseguimos reduzir. Não foi com sistema, porque sistema a gente ainda não tem, mas foi com fluxo, melhoramos o fluxo, fizemos um serviço de gestão, entendemos melhor o fluxo, tiramos algumas pedras do caminho, simplificamos processos, estamos discutindo algumas outras coisas internas para melhorar internamente o fluxo. Agora, para a gente chegar nas 8 horas, não adianta eu trazer só a junta digital, porque quem que faz a parte
do licenciamento municipal e do licenciamento dos órgãos, Corpo de Bombeiros, Vigilância. Se bem que o licenciamento para frente não conta como tempo médio de abertura, o DREI computa somente, e aí eu estou achando que o governador falou até aí, né? Não a parte de licenciamento, porque a gente não tem gerência em cima do Corpo de Bombeiros. Mas eu estou entendendo que até a parte que a gente faz o registro da empresa, que é a parte nossa da junta, eu teria que fazer em 8 horas. Como é que eu faço isso em 8 horas se eu tenho Receita Federal, inscrição municipal, viabilidade e inscrição estadual nesse meio caminho? Eu preciso que automatizar a Receita Federal, Receita Estadual e Receita Municipal. Como é que eu automatizo esses 3 entes? Receita Federal é mais fácil, porque é um só. Falando com a Receita, conversando, que nós tivemos a conversa com Barreirinhas e outros, a gente consegue encontrar um meio tempo de fazer isso. Estadual também é fácil, tá? Nós estamos no mesmo governo, né? Somos parentes. Junta Comercial e Secretaria da Fazenda, somos meio parentes, temos o mesmo patrão, tá? É o Tarcísio de Freitas, é patrão dos dois, a gente se senta numa mesa e resolve. Receita Federal não temos o mesmo patrão. Às vezes é difícil a conversa, porque hoje o governo Tarcísio de Freitas é meio oposição ao governo Lula, então são patrões diferentes. Mas mesmo assim, como é para o bem público, que tanto nós como Receita Federal enxergamos o bem público, a gente chega num consenso. Quando os objetivos são iguais, a gente chega. Quando os objetivos são diferentes, não chega. Então, com a Receita Federal, Estado, tudo bem. Mas e os municípios? São 645 municípios, com prefeitos diferentes, secretários diferentes e partidos diferentes também. Como é que a gente chega a automatizar 645 municípios, quando também questões financeiras? Cada município, nós temos municípios com 3 mil habitantes, né? E temos Guarulhos, que é quase a segunda maior cidade do país. Tem uma diversidade muito grande e eu preciso lidar com isso. Foi-se criado, então, o governo do Estado de São Paulo fez a regulamentação, né, da Lei da Liberdade Econômica no Estado de São Paulo. E, através da Lei da Liberdade Econômica, criamos o Comitê Gestor Estadual da Rede Sim, que nós chamamos de Facilita São Paulo. E no Comitê Facilita São Paulo, é um integrador estadual, é uma iniciativa da Junta, desenvolvida pelo governo do Estado. Esse sistema, a gente quer integrar dados, serviços de todos os órgãos, para a gente sentar todo mundo numa mesa e falar, vamos discutir como é que a gente resolve isso. Então, eu tenho alguns integrantes, não sei se está aqui os integrantes, não está. Então, a função principal do Facilita, centralizar, ou seja, nós queremos centralizar todas as informações e etapas do processo de abertura num único portal. Então, seria no portal Facilita São Paulo. A Junta, hoje, vai continuar existindo, o portal da Junta, tudo, mas será, daqui para frente, será tudo no portal que a gente chama Facilita SP. Lá no Facilita SP vai ter todas as informações de como a gente faz a abertura de uma empresa, quais são os órgãos licenciadores, e inicia-se o processo de abertura lá. Tá? É foto, que a Receita Federal quer criar hoje um portal que ele chama Portal Nacional. E é isso que a gente está discutindo, e eu falei até para o Marcel Solimel, que no projeto, na PLP 68, da reforma tributária, inseriram uma alteração na Lei 123, da Lei do Simples, passando o Comitê Gestor da Rede Sim. O Comitê Gestor da Rede Sim é quem emite as normativas com relação ao registro de empresas. Tá? Faz parte da CGSim hoje Receita Federal, o DREI, juntas comerciais, até para emitir as normas de como se abre uma empresa. E no Comitê Gestor, hoje ele é vinculado ao Ministério do Empreendedorismo. Faz todo sentido, né? Registro de empresa com desenvolvimento econômico e empreendedorismo. Nessa PLP, ele está mudando o CGSim, está tirando de baixo do empreendedorismo e está mandando para a Fazenda. Ou seja, vai ser Receita Federal. Então, e botar o Comitê Gestor da Rede Sim embaixo de um órgão de fiscalização, tributação, não sei se seria o melhor dos caminhos. Tá? Então, a gente fica ainda mais num projeto de lei que trata de reforma tributária. Eu não sei o que tem a ver com o registro de empresa aí. Né? E a grande briga hoje que temos com a Receita é porque a Receita fala que tem que começar por lá, e nós falamos que tem que começar por aqui. E estamos nessa briga.
Vamos tentar construir junto, mas deveria começar no Estado, porque a lei hoje determina que o registro inicia-se nas juntas, nos órgãos de registro, que são as juntas comerciais. Tá? Então, nós queremos centralizar tudo aqui nesse portal, para dar o quê? Agilidade, simplicidade, esses são alguns requisitos. Nós temos que ter agilidade, simplicidade, transparência e segurança. Tá? Hoje, no estado de São Paulo, eu tenho muitos casos de fraudes. O que eu tenho de empresas sendo abertas? Eu tenho grandes empresas que, de repente, alguém abriu uma filial daquela empresa. Tá? Através de fraudes, de assinaturas autógrafas falsificadas, eu tenho lá selos de autenticação de cartórios falsificados, a gente bate no cartório e fala assim, esse selo é falso, as pessoas conseguem abrir as empresas. Tá? Como filial, às vezes a matriz não sabe, mas a filial é aberta, e ele começa a praticar fraudes no mercado em nome da matriz. É uma fraude que acontece. O que eu tenho também de gente, toda semana me sobe um set, que estou chamando até de departamento mediúnico, porque tem pessoas falecidas que abrem empresas. Então, vem lá, olha, outro falecido, aí a gente vai, eu notifico os falecidos, tá? Vocês dão risada, mas eu também dei risada. Eu falei, pô, mas por que eu notifico o falecido? Então, mas pior é isso, outro dia apareceu um falecido lá, falou assim, ó, presidente, está aí um falecido que a gente notificou e ele veio falar que ele não morreu, né? Mas você vê, é importante eu notificar o falecido, porque dá que ele não é ele, que ele não está morto, né? E aí veio e realmente falei assim, realmente o cara não está. Aí eu mandei correspondência para a Receita Federal e para o cartório dizendo a pessoa não está falecida, tá? Houve aqui algum problema. Então eu tenho 7 ou 8 falecidos por mês para eu baixar o registro, que foram abertos em nome de falecidos. Eu tenho uma série de... Tem gente que abre no endereço que não é dele, você só descobre quando você tem a sua residência, aí de repente recebe um TFE, tá? Taxa de fiscalização de estabelecimento. Eu falei assim, pô, mas não tem empresa. Eu falei assim, mas está aberto, não está no teu endereço. Alguém abriu no teu endereço. Então tem uma série de coisas que, infelizmente, o brasileiro é meio criativo para algumas coisas, né? Eles criam subterfúgios para tentar... Eu tenho assim, a Receita Federal criou, nós criamos antes da Receita, tá? A proteção do CPF. Depois a Receita veio, furou meus olhos e criou o CPF gratuito, onde você pode dizer assim, o meu CPF, ninguém pode abrir empresa no meu nome, nem movimentar naquilo que tiver com o meu CPF. Ok, nós bloqueamos. Mas isso não é suficiente, porque ele não bloqueia o CNPJ, ele bloqueia o CPF. Então, se teve uma movimentação na tua empresa, mas não foi com o seu CPF, foi com outro CPF, ele movimenta, ele abre uma filial, cancela empresas, né? Outro dia eu tive uma senhora que estava desesperada porque ela tem patrimônio, a empresa tem patrimônios, alguém fez uma alteração contratual, passando a empresa para outra pessoa e ela não podia dispor mais do patrimônio dela. E aí ele vai alterar, ele vai chegar no banco também, tá? Se faz uma alteração contratual, passa a administração para outra pessoa, e vai no banco dizendo, olha, alterou, e eu sou o novo proprietário da empresa, e essa conta é minha, ele pega os dados e some. Né? Esse negócio está gravado, eu estou dando ideia para pessoas. Né? Tá? Mas são algumas coisas que acontecem e a gente precisa dar segurança para isso. Então, no novo sistema, nós vamos criar o bloqueio do CNPJ. Ou seja, o Paris tem uma empresa, fala assim, na minha empresa eu não quero que ninguém mexe. Tá? Eu vou bloquear e eu vou pagar para a junta para bloquear meu CNPJ. E quando eu precisar, eu vou lá e desbloqueio, mas eu bloqueio em seguida. Aí eu vou falar, tudo bem, você vai bloquear, só que você quer que eu bloqueie e desbloqueie só com esse CPF, certificação digital? Se falar que sim, então só vai poder mexer com certificação digital e não mais com GovBR. Tá? Porque hoje, para abrir uma empresa, para alterar, eu vou ter que aceitar o GovBR, porque a normativa diz que assinaturas avançadas também pode, não só qualificadas. Mas o usuário pode optar. Se ele optar por ser uma qualificada, que é o certificado digital ICP Brasil, aí vai ser só com o certificado ICP Brasil. Aí eu consigo, alguma forma, de proteger um pouquinho as empresas. Tá? Então, é uma das formas que a gente está pensando aqui para dar segurança. Outra coisa que nós estamos trazendo hoje, no processo de modernização da junta, é dar um pouquinho mais de segurança nas aberturas. O que nós estamos querendo fazer? Toda vez que o usuário
na verdade, a empresa que abre, muitas vezes não é o próprio sócio que abre, às vezes é um contador, um advogado. Então, nós criamos a figura do usuário. Então, o usuário vai, usa o GovBR e fala assim, bom, eu vou abrir uma empresa em nome de fulano de tal, e qualifica os sócios. Na qualificação dos sócios, esses sócios, no final do processo, vai ter que assinar digitalmente com o GovBR, então ele vai dizer CPF tal, fulano de tal, capital de tanto para essa pessoa. Tá? E aí eu vou notificar a pessoa através do e-mail cadastrado no GovBR, dizendo, fulano, estão abrindo empresa no teu nome. Tudo bem? É você mesmo? Se ele disser assim, não sou eu paro o processo aí. Tá? Porque eu não quero que abram empresas em nome de terceiros usando o certificado digital, usando o GovBR. Às vezes, nós temos casos de GovBRs falsificados, assim como também tem de ICP. Quando tem de ICP, eu notifico o ITI, tá? Para ele apurar responsabilidades da unidade certificadora que deu o certificado digital falso. No do Gov, eu notifico a Receita Federal, porque é do SERPRO lá, né? Então, eu notifico as partes. E também notifico o contador e o advogado, porque em algumas empresas o contador é obrigatório, que tem inscrição estadual, o contador é obrigatório. E se for empresa fora do Simples e não for MNPP, tem que ter um advogado também. Então, eu verifico. Não basta eu ir no cadastro do Conselho Regional, Conselho Federal, verificar se aquele contador existe, porque a pessoa pega no site o número do contador, pega o número do advogado, está no site dos próprios órgãos, coloca um número qualquer, bater, existe. Então, eu vou pegar pelo GovBR também e vou notificar o contador e o advogado, dizendo, olha, contador, você está sendo atribuído com responsabilidade técnica em cima dessa empresa, e advogado, você está sendo notificado, você está sendo inserido como responsável nessa empresa. Tudo bem? É você? Se ele falar assim, sou eu, processo, se ele falar, não sou eu, para também. Para quê? Para dar segurança. Vai burocratizar um pouquinho mais? Vai. Mas a gente tem que prezar também, além da facilidade e da agilidade, a gente tem que também ter o lado da segurança. Tá? O que eu falei para a Receita, para não adianta ser o processo ser ágil, rápido e seguro. Tá? Temos que ter segurança também. E transparência. Tá? A gente tem que dar transparência em tudo aquilo. Então, todas as normativas do Facilita, do Comitê Gestor, do Facilita, eles são publicados, são atos publicados. Então, todos têm transparência em cima disso. Aqui são algumas etapas. Quem faz parte? Junta Comercial. Hoje a presidência está da SDS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A junta faz a secretaria. E temos Secretaria de Segurança, que é o Corpo de Bombeiros, Secretaria da Saúde, que é da Vigilância, Meio Ambiente, que trata da parte do meio ambiente. E temos todos os órgãos licenciadores fazendo parte, inclusive tem um representante dos municípios também. Por que é importante vir da presidência de uma secretaria? Desculpa. Porque aí dá aquela questão da hierarquia. Tá? Fica difícil a junta chamar todos os órgãos, cobrar de um secretário da Segurança Pública, dizendo, olha, Corpo de Bombeiros, vocês precisam entrar e colocar em baixo risco. Tá? Vindo de uma secretaria para outra secretaria, o processo fica mais ágil, rápido e mais tranquilo. Né? Então, nós tivemos toda a adequação infralegal, através da Lei da Liberdade Econômica, foi criado o Facilita. E o Facilita, além da integração, ele tinha uma grande missão, aumentar o número de atividades de baixo risco. Quanto mais empresas de baixo risco, mais rápido você abre uma empresa, porque não precisa de licenciamento, tá? Não precisa de corpo de bombeiros, não precisa. Então, a grande missão nossa era tentar fazer com que a gente consiga uma integração com todos os órgãos licenciadores, que a gente consiga a maior quantidade de quinais possíveis para jogar para baixo risco. Tá? Então, sentamos, debatemos, brigamos, discutimos para que a gente conseguisse jogar em baixo risco. Sentamos e conseguimos. A primeira deliberação do Comitê Gestor foi para 908 atividades de baixo risco. Nós temos 1.550 quinais. Do 1.550, 908 a gente jogou para baixo risco. Levantamentos da junta, 60% das atividades hoje abertas na junta
estão nessas 908 atividades econômicas. Então, 60% a gente está conseguindo liberação rápida e imediata. Acabou o registro, pode funcionar. Isso fez com que hoje o Estado de São Paulo, hoje estamos no primeiro lugar no ranking nacional de quantidade de empresas de baixo risco. Em seguida, vem Piauí, com 800 e pouca, e depois vem as demais. Né? O comitê, falei um pouquinho já do comitê, do portal integrador, que é mantido pela junta. Né? Aí veio a parte do engajamento dos municípios. Tá? Como é que eu trago? Porque não adianta o Estado falar, são 908 atividades econômicas de baixo risco, se o município, que tem competência para legislar sobre licenciamento, dizer, não, no meu município não é 908, no meu município é 100. Então, a gente precisava, de alguma forma, trazer os municípios para isso. Foi feita uma grande força-tarefa, iniciamos isso em março, para a gente ter o convencimento e engajamento desses municípios. Tá? Foi criado, então, o prefeito gosta disso, né? De reconhecimento municipal. O Sebrae tem aquele prefeito empreendedor, né? Todo mundo se junta, vai em Campos do Jordão, ganha troféu, o prefeito fica todo orgulhoso, todo mundo vai. Não, eu quero ganhar esse reconhecimento. E nós, então, trouxemos aqui a possibilidade de um reconhecimento municipal para os prefeitos, para que a gente possa dar um reconhecimento, uma medalha, né? Uma certificação da cidade, para que ela possa ser reconhecida pelos seus munícipes e também pelos seus vizinhos, né, de que aquela cidade é uma cidade que está voltada ao empreendedorismo. Então, nós criamos lá um selo bronze, prata, ouro e um de inovação. E tem uma esteira que ele precisa seguir para atingir essas medalhas. A primeira coisa que ele tem que fazer é fazer adesão ao Facilita. Primeiro, ele tem que publicar um decreto dizendo assim, nós incorporamos a legislação estadual na parte de licenciamento aqui no município. A segunda coisa, fazer adesão à Rede Sim. Tá? Quando ele faz adesão à Rede Sim, ele já começa a receber algumas informações, que é importante para os municípios. A junta começa a mandar para ele quantos MEIs estão sendo abertos na sua cidade, quais são as empresas que estão pedindo abertura, licenciamento na sua cidade, quais são as atividades, onde eles estão localizados. Tá? Então, nós passamos uma série de informações para ele fazer as políticas públicas dele. Aí ele tem que implantar a viabilidade locacional automatizada. O que isso quer dizer? Ele tem que criar um sistema que pode ser da junta ou pode ser contratado. A junta dá esse software gratuito e damos consultoria para ele estar implantando isso gratuitamente. Tá? Porque se a gente está querendo trazer o município e está criando normativas, nós temos que criar as possibilidades também para o município estar fazendo adesão. Tem município de 3.000, Ribeira, tem 3.000 habitantes, ele fala assim, eu não tenho dinheiro, não tenho orçamento, mas vocês estão criando uma obrigação para mim, como é que eu faço isso? A junta dá de graça. Em 5 dias, ele conseguiu fazer a viabilidade locacional automatizada. O que é a viabilidade locacional? A gente joga para um banco de dados todas as normativas que trata de uso e ocupação de solo. Então, uso e ocupação de solo, questões de imóveis com tombamento, tem meio ambiente, que tem algumas áreas que são meio ambiente que não pode ser modificado. A gente joga tudo para um banco de dados, dá o suporte para o município. Subindo isso no banco de dados dele, quando um empreendedor fala assim, eu quero abrir nesse endereço, nós vamos para o banco de dados do município, automaticamente responde ok ou não. Com isso, eu faço a viabilidade, ou seja, eu já dou o ok, se pode ou não pode abrir naquele endereço, em questão de segundos. Quando é por intervenção humana, a média é de 2 dias para ser feito. Eu digo média, porque tem casos de municípios que demora 30 dias. Por quê? Porque é análise humana. E, às vezes, o servidor que faz é um só. Ele sai de férias, ninguém mais faz. Então, ele fica esperando o servidor voltar. Enquanto isso, o empreendedor está lá esperando para poder abrir uma empresa. Então, é importante para nós essa análise de viabilidade locacional automatizada. Conseguimos algumas coisas, e aí ele ganha um selo bronze. Esse selo bronze vai ser agora em outubro, novembro. Tá? Passado as eleições, a gente já vai dar o selo. E isso nós estamos fazendo em época de eleição. Tá? Então, é uma correria, nós precisamos fazer isso rapidamente,
porque a gente não quer mudar o prefeito. Se mudar o prefeito, aí não tem que, é um outro trabalho de novo. Então, queremos atingir o máximo possível antes das eleições, para se mudança de prefeito já está, uma normativa já está publicada, né? Conseguimos até agora 98% das cidades. Então, temos 7 municípios que a gente ainda não conseguiu. Tudo por questões políticas, tá? Nenhum prefeito falou assim, não, já ouvimos também. Na minha empresa, na minha cidade tem bar demais, né? Então eu não quero que abra mais, eu não quero que abra mais nenhuma empreendimento na minha cidade. A gente chegou a ouvir essas coisas dos prefeitos, né? Conseguimos, já temos 98% dos municípios com publicação no Diário Oficial, dizendo que estamos aderindo ao Facilita São Paulo. Então, isso já foi um grande avanço para nós. Agora, saiu da seara da SDE, da Secretaria de Desenvolvimento, da equipe deles, da nossa equipe em conjunto, e jogaram agora no meu colo. Falei, está aqui. Temos aqui 98%, agora é a sua vez de trazer a viabilidade locacional. Aí agora é briga de prefeito por prefeito, para assim, olha, você aderiu, agora vamos fazer a viabilidade locacional. O que você precisa? Né? Falamos com todos os desenvolvedores de softwares que dão manutenção para os softwares dos municípios, aqueles que a gente ainda não conseguiu, a gente está pedindo para entrar em contato, para dar todo o suporte tecnológico para que eles possam fazer a integração com nossos sistemas também. Porque eu falei para eles, a intenção da junta é abrir empresas, não é fechar empresas. Eu não quero concorrer com vocês. Temos uma solução gratuita, mas eu não tenho, não é tão boa como a de vocês, né? A de vocês faz gestão, a minha só faz essa parte. Mas se vocês não forem atrás dos empreendedores dizendo que você faz isso, eu vou, né? E eu vou entrar com solução gratuita. Então é melhor você vende o seu peixe de forma integrada e nós vamos dar todos os subsídios para vocês fazerem isso, para que a gente não concorra. Eu não quero concorrer com as empresas privadas, né? Eu não sou concorrente, na verdade, das empresas privadas. Então, chamamos todos eles e falamos assim, faça, vai, porque se você não fizer até setembro, eu vou atrás dos municípios e vou dar solução gratuita e eu vou tentar fazer isso. Bom, primeiro eles agradeceram, tá? Dando oportunidade e tudo, mas eles têm que ir atrás, tá? Para fazer um bom produto. E eu falei, e eu vou falar para todo mundo. Eu não posso dizer dar suporte para uma empresa e não dar para outra. Então, todo mundo que tiver solução, me procura, nos procurem lá na junta, que nós vamos dar todo o suporte para fazer essa integração. O que nós queremos é fazer isso rápido, de forma ágil, segura para o município, para o empreendedor e para a junta. Aí, depois, o próximo passo, que também não vai ser fácil, é a integração da inscrição municipal. Tem uma lei que diz que o identificador único no país será o CNPJ. Tá? Então, estamos conversando com os prefeitos, pessoal, vai se preparando, porque a inscrição municipal vai ter que deixar de existir. Assim como falamos com a Fazenda do Estado, dizendo, ó, vai acabar a inscrição estadual, e vai acabar a inscrição municipal, e chutaram a minha canela, falaram, você vai ter que acabar com o NIRI também, tá? Então, eu vou ter que acabar com o NIRI. E nós, no desenvolvimento, nós vamos usar o NIRI para efeitos internos e históricos, e integração com outros estados, se precisar, mas para o usuário final, não vai mais precisar. Quem mexe com alteração contratual, abertura, a alteração está lá, CNPJ, e embaixo tem que ter o número do NIRI, para a gente poder fazer. Vamos tirar, o usuário só vai poder usar o CNPJ. Aí entra aquele problema também, né? Porque a Receita Federal também não deixa barato, agora o CNPJ vai ser alfanumérico, né? Então, nós estamos ainda tentando entender como é que vai ser, onde vai estar a letra, né? Porque através da letra também vai ter que dizer como eu faço o cálculo do dígito verificador. Porque você sabe que quando dá um CNPJ, na hora que ele fala assim, CNPJ válido ou inválido, não é que bateu na receita e diz que é inválido. É pelo cálculo do dígito verificador, ele sabe. Se tiver uma letra lá no meio, eu não sei mais como calcula aquilo, né? Então, vai ter uma mudança aí. Tomara que também não aumente o número de campos, porque hoje são 3, 6, 7, 8. 8 mais 4, né, e mais 2 de dígito verificador. Se aumentar o número de dígitos, aí sim, a área de sistemas vai ter que se desdobrar. Tomara, né? A gente ainda não sabe onde vai ficar a letra também. Bom, aí eu tenho que convencer os municípios a fazer a integração da inscrição municipal. Ou seja, nós vamos mandar todas as informações que o município precisa para fazer a inscrição municipal. Vamos fazer uma coleta para ele, das informações a mais que ele pode precisar, vai ser no nosso sistema mesmo, ele vai entrar com as informações,
vai bater no banco de dados da inscrição municipal e vai ter que voltar a informação com OK. Né? Então, isso para quem tem. Para quem não tem e quiser usar o software da Receita Federal, que tem lá o emissor de notas fiscal gratuito, que já usa o CNPJ como número identificador, pode usar também. Tá? E aí, ele atendendo mais essa integração da inscrição municipal, fazendo as adequações regulatórias, que ele precisa publicar algumas alterações na legislação do município, adesão ao GRAPOAB, da que parte de condomínios, né, que tem a parte de condomínios, ele ganha o selo prata. E daí tem as outras etapas, até o selo ouro. A gente teve que criar isso para poder trazer os prefeitos, dar uma atratividade para os prefeitos também fazer isso. E através dessa jornada aqui, nós trouxemos aí os 630 e poucos municípios, que praticamente, dos 645 municípios, a gente está praticamente o estado de São Paulo, como a primeira vez que tem um projeto de inclusão digital dos municípios, com tanto que fizemos uma abrangência tão grande em tão pouco tempo. Aqui hoje é uma fotografia da Rede Sim, tá? Nós temos 600 e pouco, mais dos 600 e poucos, só 509 ainda nós conseguimos trazer para a Rede Sim. O restante está sendo trabalhado, tá? Que corresponde a 94% dos CNPJs do Estado. 89 nós já estamos com viabilidade automatizada. Aí me explica por que eu estou subindo no meu ranking, porque no meu ranking do Estado de São Paulo, tempo médio de abertura, São Paulo, quando eu entrei lá em 2023, estávamos em 27º lugar. São 27 estados, né? Não dava para ser 28º. Então, estávamos em 27º, último lugar. Quando me falasse, você tem certeza que você quer assumir a junta comercial sendo o último lugar? Eu falei assim, não é bom. Para baixo não vai, né? Então, que foi para cima já ajuda, né? Aí falei, bom, 27º lugar, precisamos tirar a junta daí. Aí nós começamos o trabalho de fluxo, de tudo. Hoje estamos em 19º lugar, já avançamos algumas posições. Passamos alguns municípios grandes, né? Minas nós passamos, Rio de Janeiro nós passamos Espírito Santo, se não me engano. Nós passamos vários municípios grandes, ou estados grandes. Estamos avançando. Daí nós temos lá os 89 municípios, né? Quando eu entrei, nós tínhamos 30 e poucos municípios com viabilidade automatizada. Isso joga o seu tempo lá para baixo, nós temos mais tempo demorado. Então, nós estamos conversando para ter mais, porque aí eu consigo subir no tempo médio de abertura. Ao mesmo tempo, também fiz reuniões com a ordem e cartórios, que eles me arrastam para baixo também, porque o integrador é utilizado pelo cartório e pela ordem. Deu uma ideia. A junta hoje registra em 10 horas, os cartórios em 300 horas e a OAB em torno de 100 e poucas horas. Tá? Então, conversei com a ordem para ver, ordem, o que está acontecendo? Por que no mês de janeiro o seu tempo, que normalmente é 200 horas, vai para 500 horas? Né? Aí a gente, conversando, começou a entender e fizemos sugestões de mudança de fluxo na ordem também. Porque na ordem dos advogados, o pessoal sai de férias, né? Tem a parte do férias forenses, sai, e o pessoal que faz o registro lá na ordem, ele recebia o documento e deixava parado até ele voltar de férias. Por isso que o tempo chegava a 500. Aí eu falei, presidente, não dá para vocês fechar num determinado momento, processar tudo e sair? Né? Falei assim, dá. Eu falei assim, então vamos ver se a gente parte para esse caminho, que aí eu já consegui reduzir um pouquinho o tempo da ordem também. Dos cartórios, eu chamei os cartórios, eles disseram que iam fazer uma automatização, também estamos resolvendo, para que a gente possa melhorar o nosso tempo médio de abertura. E nós temos a viabilidade automatizada, 77 municípios, 12 automatizados, 77 usam o nosso sistema gratuito da junta. Quando eu falei com as empresas, pareceu, olha só, o grande mercado que vocês estão perdendo, são 77 gratuitos, vocês poderiam vender um serviço melhor que da junta. Eu não faço questão de ter serviço gratuito da junta, porque eu assumo responsabilidade, eu tenho que dar manutenção. Vocês não querem vender um sistema bom para eles, né? Eu passo para vocês quem são. Tá? Então, nós apoiamos a iniciativa privada, não somos concorrentes da iniciativa privada. Tá? Então, a gente está
trabalhando bastante aqui. Esse é o último ranking que a gente teve. Quando nós entramos, estava assim, o mapa verde, São Paulo, amarelo. Eu falei, por que a nossa cor é diferente? Ah, porque o nosso tempo era de 3 a 5 dias. Né? Aí eu falei assim, não quero ficar amarelo. Eu sou japonês, mas não quero que fique amarelo só São Paulo. Eu quero ficar verde, igual todo mundo. Aí no primeiro mês a gente ainda não conseguiu, no segundo mês a gente ficou verde, estamos verde até lá. Né? Então, até colocar lá colocar uma plaquinha, né? Tantos meses no verde. Né? A gente, hoje está lá. Nós começamos em janeiro desse ano com 1h11, estamos 1h02 e queremos baixar de um dia, pelo menos, ainda nos próximos meses. Isso reflete lá na ponta final. Tá? A gente começa a abrir empresa mais rápido. Por que a gente fala sempre em abertura? Porque é na abertura que o pessoal está sensível. Porque alteração em baixa, nós sabemos que é importante, vamos agilizar alteração em baixa. O sistema vai permitir que a gente faça mais rápido alterações e baixas. Mas na alteração, o pessoal já está com a empresa aberta, está funcionando, pelo menos. Na baixa, a pessoa já desistiu, está lá inativo, né, parou as obrigações, esse tempo para fazer a baixa. Mas na abertura, ela é importante. Na abertura, o pessoal está com sede, querendo contratar, querendo emitir nota, querendo abrir conta em banco. Então, nós priorizamos a abertura por conta disso. Eu falo com meus vogais, temos alguns vogais aqui, olha, nós temos um fluxo para aberturas. Precisamos priorizar aberturas. Tá? Foi duro convencer esses meus vogais aí, viu? Para mudar um pouquinho o fluxo. Mas todos eles nos apoiam agora, né? Estamos alinhados e estamos dando um fluxo diferenciado para a abertura. Pessoal, esse aqui é hoje uma fotografia da junta. O que eu posso estar comentando mais ainda, tá? Dentro das minhas possibilidades, o sistema novo, estamos desenvolvendo todo um sistema novo. Nós conseguimos parar de desenvolver com a Prodesp, que era uma das coisas que eu tinha pedido, porque com a Prodesp não dá mais. Né? Mas nós temos uma certa vinculação, nós temos um decreto onde diz que a Prodesp deve ser feito, os desenvolvimentos na parte tecnológica tem que ser feito preferencialmente com a Prodesp. Tá? E ele diz assim, eu falei, bom, preferencialmente não obrigatoriamente com a Prodesp. Então, preferencialmente, quando eu posso sair? Eu falei assim, você pode dizer que você quer utilizar outra empresa desde que o COITIC aprove. O COITIC é o Comitê de Tecnologia do Estado de São Paulo. Ah, tá bom. Quem faz parte do COITIC, que é o presidente, é a Prodesp. Né? Mas eu já conversei com o pessoal do Secretário de Gestão, eles falaram assim, olha, Márcio, se você me apresentar uma proposta que seja mais barato, que seja tão bom quanto as soluções da Prodesp, que não é muito difícil, né? O COITIC aprova. Tá? Eu falei assim, me aprova rápido? Eu falei assim, aprova. Então, tá bom. Então, estamos juntos. Aí eu consegui sair da Prodesp, eu vou conseguir sair da Prodesp, mas esse primeiro momento, nós contratamos uma empresa dos Estados Unidos, que eles são líderes de mercado, concorre com a Salesforce, que talvez vocês conheçam mais, mas eles são voltados à gestão pública. E eles têm o sistema de no-code ou low-code, ou seja, quase não usa linguagem de programação. É quase como se brincando de Lego. Como ele mexe com muitos órgãos públicos, ele já tem desenvolvido em vários órgãos públicos, ele vai pegando bloquinhos que utilizam em outros, vai montando e amoldando ao nosso. Isso me traz rapidez e agilidade. Só que eu fiz a contratação via Prodesp ainda, porque pela Prodesp ele faz a gestão do contrato e qualquer problema que me der também, eu tenho quem responsabilizar também, além da empresa desenvolvedoras, eu tenho uma outra empresa estatal que me dá essa possibilidade. Mas quem está desenvolvendo, eu saio da Prodesp assim. Então, nós estamos desenvolvendo, pelo cronograma último apresentado, empresa individual ilimitada, a abertura, alteração, cancelamento, a entrega é em dezembro desse ano. Então, abertura de empresa individual, esse mês nós já estamos fazendo os testes. Vamos chamar alguns testadores, que nós fizemos lá um cadastro de testadores para estressar o sistema. Esse mês nós vamos começar a estressar o sistema com esses testadores. Talvez no mês que vem a gente já começa a tornar público o empresário individual. E aí a gente entra
com os nossos escritórios regionais, capacitação, treinamento, para que eles possam começar a usar esse sistema também. E o suporte que eu gostaria de ter dos escritórios regionais é nesse sentido, de apoiar as empresas. Nós sabemos, temos conhecimento que temos muitos analfabetos digitais, né? Que não sabem mexer com tecnologia, que não sabem o que é uma assinatura digital, que não sabem como é que funciona uma internet direito. Temos também conhecimento, até porque eu sou do ramo de contabilidade, acho que 70% das empresas de contabilidade não têm estrutura própria na parte societária de legalização, porque é caro uma estrutura. Ele tem que ter uma certa quantidade de clientes para poder manter uma estrutura de legalização. Muitos deles se apoiam em empresas como a associação comercial, que pode apoiá-los, esses escritórios, a fazer abertura, alteração, cancelamento. O que nós queremos é que os escritórios regionais comecem a apoiar os escritórios de contabilidade, os advogados, aqueles que não têm essa estrutura, para poder fazer esse serviço para os contadores, advogados, utilizarem os nossos sistemas. Por isso que nós vamos dar toda a capacitação técnica, uma linha direta com a junta comercial, sistemas, estamos desenvolvendo sistema para os escritórios regionais poderem ver os processos, saberem as exigências, orientar os usuários para que eles possam dar todo o suporte lá na ponta final. A nossa capacidade de escritórios regionais são 40 no estado de São Paulo, poderia atender muito bem todo esse empreendedor nesse primeiro momento. A gente sabe que os primeiros momentos são os momentos mais cruciais para um projeto pegar ou não pegar. Tá? Se naquele primeiro momento o usuário tem um grande problema, é o momento que ele fala assim, já não quero mais usar. Então, nesse primeiro momento, alguns estão preocupados. Você vai desligar o que nós temos hoje e vai ligar o outro? Assim, eu não posso fazer isso. Desligar num dia e ligar o outro, porque o pessoal não conhece. Então, vai custar mais caro para a junta, mas nós vamos ter que rodar os dois sistemas em paralelo. Tá? Então, vamos ter o sistema antigo e o sistema novo. O sistema antigo, enquanto ainda tiver o sistema legado, em alguns momentos nós vamos, pelo site mesmo, nós vamos direcionar para o sistema antigo. E quando começa a funcionar, nós vamos estar calibrando sempre os sistemas. Se deu mais de 50% utilizando o sistema novo, vamos começar a desligar o sistema antigo. Tá? O pessoal de sistema e o meu pessoal interno sempre fala assim, presidente, qual que é o prazo que a gente vai dar para fechar o sistema antigo? O prazo quando der 50% mais um, a gente fecha. Se isso demorar mais que um mês, aí nós vamos entrar com campanha, mas eu preciso ter que o pessoal vá para o sistema novo. Tá? Vai ser mais estável, vai ser mais rápido, vai ser mais ágil, vai ser mais fácil e vai ser mais seguro. Tá? Se com esses argumentos o pessoal não for, eu acho meio difícil de entender a cabeça do pessoal. Tá? Porque vai ser um sistema muito melhor, num banco de dados mais robusto, não vamos ter mais quebra de protocolo, e vai ser muito mais rápido e fácil. O desenvolvimento do sistema está sendo feito de uma forma que tem vários tooltips. Tooltips as interrogações. Tá? Então, a pessoa tem lá, informe capital social da empresa. A pessoa fala assim, o que é capital social? Clica lá, vai lá. Capital social corresponde ao montante total necessário para você constituir uma empresa, incluindo, tá? E a gente vai dar uma explicação do que é um capital social. Contratamos uma pessoa de UX, tá? Que é User Experience, ou seja, pessoa especialista no sentimento do usuário, ou seja, ele analisa, é um leigo que analisa e fica olhando e fala assim, não, isso aqui está para o usuário não vai entender, joga para cá, joga para lá, usa esse outro nome. Então, temos uma especialista de UX lá, analisando todo o sistema, para que seja fácil, rápido e, principalmente, aquela característica de segurança. Tá? Segurança a gente não está querendo abrir mão. E aí, no final do processo, já vai sair com um contrato social já deferido e assinado pela secretária-geral. Porque hoje, vocês deferem e vão no JOL, ou seja, no Junta Online, pegar a certidão para poder ter o contrato social. Isso me dá problema, porque o pessoal tem
termina e não está no JOP porque demora um dia. Não, agora terminou, ele já baixa, já está assinado e já pode usar o contrato social. Não precisa esperar mais para buscar ou pegar uma certidão. A gente tem que dar certidão gratuita, porque o pessoal tem 30 dias para buscar a certidão, e aquilo é que tem validade jurídica. Não, a validade jurídica vai ser dada no documento que ele tem quando ele encerra o processo de abertura. Aí a gente agiliza também para o usuário final. Então, são algumas das mudanças que nós estamos fazendo. Eu estou falando, é foto, tá? Porque amanhã, que nem aconteceu semana passada, a Receita falou assim, não, não vamos ter mais o serviço E53, em dezembro não tem mais. Pronto, ia ser todo diferente, não ia ser mais desse jeito. Nós íamos ter que conversar com a Receita para ele colocar na página dele tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, assim, é foto do que a gente tem no momento, né? Os prazos também, por conta da Receita Federal ter desligado o serviço em ambiente de homologação, a gente não conseguia testar mais o sistema, ficamos 2 semanas sem testar o sistema porque eles desligaram. Talvez atrase, talvez uma semana no projeto, porque nós estamos trabalhando com o cronograma bem apertadinho, tá? Não pode ter um soluço no meio que atrasa tudo. Pessoal, obrigado. Eu estou aberto também. Eu estou fazendo assim, vamos fazer um bate-papo aqui. Eu conheço, acho que a maioria de todos os senhores aqui, tá? Não precisa ter formalismo. Era assim, para eu levar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo e deixar aberto, se vocês quiserem tirar dúvidas, quer falar de protocolo, que vocês estão com o protocolo quebrado, também a gente fala. Se bem que a gente pode centralizar no Renan lá, né? Fala para o Renan. Das partes boas você fala comigo, das reclamações você fala com o Renan, tá? Para a gente poder trocar ideias. E aquilo que também vier de sugestões de vocês também, nós escutamos muita gente para poder construir esse projeto. Nos escritórios regionais passamos e-mails, muitos foram embarcados, viu, Renan? O pessoal deram sugestões dos escritórios, colocamos no sistema para que a gente possa estar trazendo uma coisa bem mais segura e mais assim, público, ou seja, que é uma construção conjunta que nós estamos fazendo. Tá? Obrigado pela oportunidade, viu, presidente? Eu gostaria também de registrar aqui a presença do Francisco Paris, vice-presidente, e do Milton Luiz, presidente do Acrédito. Presidente, gostaria de fazer alguma colocação? Bom, primeiro, eu agradecer a oportunidade de estar com vocês, escutar o Márcio Shimomoto, porque esse moço conhece tudo. Ele é estudioso, profissional competente, conheço há muitos anos, mas desde que ele era pequenininho. Vem de uma família tradicional no setor e preside uma das maiores empresas de contabilidade na Zona Leste. Pena que ele está na Zona Leste. Se estivesse na Zona Centro, ele teria, inclusive, uma vantagem tributária. Né? Vem para o centro, né? Está aí o Paris e depois vai convidá-lo para vir para cá. Mas, independentemente dessa brincadeirinha, fiquei apreensivo, eu tenho 2 questões para você. A primeira é quando você falou sobre a questão da transferência de uma empresa sem o conhecimento dos verdadeiros empresários. Pergunto para você como isso pode acontecer, qual é a fragilidade ou o cuidado que nós devemos ter para que não ocorra conosco. Olha, Dini, é que hoje a gente tem o princípio da boa-fé. Tá? Então, quando o usuário entra e vem com identificação, que normalmente nesses casos são identificações falsas, através de autógrafas, a maior parte é autógrafas, onde até vem com reconhecimento de firma. Tá? E aí, quando a gente vem, tá lá, reconhecido firma dos sócios da empresa, dizendo, olha, tem uma alteração contratual, nós estamos abrindo uma filial, a junta não tem nem capacidade, e nem normativamente a gente tem a capacidade de analisar fraudes, nós não temos poder de polícia. Então, eu não tenho um perito grafotécnico para dizer aquela assinatura é verdadeira ou falsa. Algumas vezes a pessoa fala, como é que a junta permitiu que abrisse uma empresa com assinatura falsa? Muitas vezes nem é parecido a assinatura, realmente, tá? Porque a gente cumpre a formalidade, a gente não cumpre o conteúdo. A gente faz aquilo que, de acordo com as instruções normativas
e as legislações, se cumpre a formalidade, a gente registra, né? Aí o que acaba acontecendo é, ele cumpre as formalidades, vem com assinaturas falsas, de vez em quando, até com firma reconhecida, a gente cumpre e registra. Quando a empresa percebe, ele entra com pedido. Se vier com pedido dizendo que aquela assinatura é falsa, e já vier com o exame grafotécnico dizendo que é falso mesmo, a gente cancela o registro na hora. Se ele me fala simplesmente, fala assim, olha, a assinatura não é minha, não é minha empresa, não fui eu que fiz, nós suspendemos, bloqueamos aquele ato até que me traga comprovação, porque eu não tenho como comprovar. Eu preciso realmente ouvir as partes e dizer, porque eu não sei se a pessoa que está reclamando ou a outra pessoa, quem é o fraudador. Tá? Então, eu preciso ter certeza desse fraudador. Ou, às vezes, vem através judicial, ou através vem um exame grafotécnico. Se me trouxer uma prova, cancelamos o ato. Até que me traga, bloqueamos. Então, o bloqueio faz, está suspenso aquela empresa, nenhum ato pode ser praticado mais naquela empresa, até que resolva esse problema. Tá? Então, ele fica bloqueado. Aí, quando me traz a comprovação, nós cancelamos. Por isso, é importante também, Ordine, as empresas de análise de crédito, ele tem algumas empresas que compram nossas informações. Na ficha cadastral, ele vai escrito lá, empresa bloqueada. Muitas vezes a pessoa só olha lá no CNPJ e fala, empresa ativa, mas ela está bloqueada por indícios de fraude. Então, se a pessoa vai na ficha cadastral e olha, e nem todos fazem isso, ele sabe que aquela empresa está bloqueada por fraude. Tá? Então, ele tem um pouco mais de dificuldade de cometer a fraude, até que a gente venha o cancelamento. Que aí o cancelamento realmente, aí eu tiro aquele registro, aí ele não consegue, aí eu cancelo no CNPJ também. Mas até lá fica ativo. Tá? De qualquer maneira, é uma fragilidade relativamente grande. Nós temos que encontrar um caminho. Pergunto, talvez, uma senha, token, não sei, alguma coisa que pudesse, de pleno, impedir a entrada de um fraudador, porque isso torna o sistema muito frágil. Sim. Eu já vi casos jurídicos, eu acho que você também, né, Romeu, em que uma empresa, um sócio passa outro para trás e cria problema, depois lá na frente é que você vai... Mas, enquanto isso, os bens da empresa podem ser dilapidados, patrimônio fica exposto. Eu acho que isso, ou criar um seguro, alguma coisa que proteja, embora o princípio da boa-fé prevaleça, mas o Romeu sabe melhor do que é pela vida do dia a dia, a gente tem que ter um mecanismo de autodefesa. Ou, sei lá, se senha ou um seguro, talvez seja um novo caminho para se... Aí os homens de crédito podem nos ajudar a bolar, porque nos dias de hoje, com essa velocidade do mundo digital, né, nem sempre dá para a pessoa. É muito comum, principalmente em média empresa, em que o empresário jamais poderia supor isso, né? Não tem mecanismo de defesa. Eu não sei se eu estou exagerando na minha preocupação ou se ela efetivamente... Perfeito. É através de sugestões como a sua, presidente, nós estamos criando o bloqueio do CNPJ. Tá? Então, o empresário se sentir desprotegido, pode bloquear o seu CNPJ, porque aí a gente não permite mais. É como se a gente fizesse o bloqueio administrativo que a gente faz hoje quando há indícios de fraude. A gente bloqueia a empresa. Tá? Então, fica bloqueado até a empresa desbloquear. É o serviço que a gente está criando já nesse sistema novo. Agora, eu não sei se... Existe alguma empresa de crédito que faz aquele rastreio do CPF, né? Toda vez que há uma movimentação no seu CPF, ele avisa. Com o sistema novo que nós temos, aí há a possibilidade de a gente, na hora que... Isso é um pedido até de algumas entidades financeiras lá para a junta, que eu não tenho como cumprir nesse sistema novo. Porque o nosso sistema novo está em mainframe. Mainframe, cada extração de dados é um parto você fazer a extração de dados, eu pago para a Prodesp, é caro cada vez que eu extraio os dados, né? Então, para o usuário, fica muito caro eu fazer isso. Mas no sistema novo, eu vou poder fazer essa extração rapidamente
E há um pedido das entidades financeiras que eles querem saber, eles vão me dizer uma série de CNPJs. Toda vez que tiver movimentação nesses CNPJs, eles querem receber informações. Tá? Então, eu vou poder criar esses serviços através do sistema novo, de fornecimento de dados selecionados ou da base toda, tá? Para financeiro. Os bancos também têm pedido muito as movimentações nos contratos sociais, porque eles têm sido vítimas de algumas empresas que vão lá, abrem a empresa abre uma conta de banco com sócios, faz as alterações dos sócios, eles não ficam sabendo que alterou os sócios, né? E aí as pessoas passam a ser outras pessoas responsáveis. Então, eles sempre pedem para a gente, ó, me manda, eles querem receber, né? Não que a gente está fazendo aí, porque a gente não consegue. Mas me manda, eu quero que toda vez que tiver umas alterações, aí ele me passa a lista dos clientes deles que eles têm interesse, a gente passa, toda vez que alguém mudar sócio, mudar endereço, abrir uma filial ou encerrar, eles recebem a informação. Tá? Então, é o que a gente pode estar fazendo aí para auxiliar um pouquinho no combate às fraudes. Ô, Márcio, aproveitar, você está tocando um assunto que diz respeito à nossa instituição financeira aqui, que é a Secreto, né? E realmente isso é uma grande dificuldade, porque, como você mesmo disse, o brasileiro tem uma capacidade criativa, principalmente quando se trata para ludibriar as normas, fantástica, né? Então, dentro desse contexto aí, esse serviço já está disponível para que a instituição financeira possa ter. Por exemplo, eu tenho lá um cadastro de N CNPJs que eu concedi crédito, né? Eu quero saber, a priori, se tem alguma movimentação naquele CNPJ que possa, eventualmente, criar um embaraço posteriormente na minha cobrança. Esse serviço ele já está disponível e ele vai, se está disponível, ele tem um custo? Como é que vocês estão pensando nesse tipo de serviço? Ainda não está disponível, Não, né? Milton, mas nós estamos desenhando no sistema novo e está nos apoiando o Itaú e a Núclea. Tá? A Núclea também pediu esses serviços e nós estamos parametrizando, estamos vendo aquilo que estamos fazendo algumas reuniões para ver o que é de interesse das instituições financeiras para fazer. Eu acho que a Núclea também, eu acho que presta serviço para vários do sistema financeiro, né? Eu falei com a Febraban, mas a Febraban falou assim, não, a Núclea, tudo bem, a Núclea não se representa também. Né? É porque a Núclea era a antiga CIP, né? Isso, acho que é dos isso. bancos, né? Dos então, bancos. Mas aí o que eu tô, não é um serviço para a Núclea, a gente está subsidiando com as informações dele para que nós possamos criar esse serviço e vender esse cadastro. Tá? Porque eu tenho que disponibilizar o cadastro individualizado. Mas se quer algum outro tipo de cadastro em conjunto, ou um bloco, ou alguma extração diferente, isso eu tenho que cobrar porque também eu tenho um custo para fazer isso. Então, eu pago lá e recebo aqui. Perfeito. Então, posso fazer uma pergunta aqui também? Você falou muito aí na questão do prazo para abrir empresa, que realmente vem caindo substancialmente, e isso é um reflexo de todo esse investimento na tecnologia e também no redesenho dos fluxos, né? Mas e para fechar a empresa? Porque fechar a empresa dizem que às vezes é pior do que abrir. Então, eu queria ouvir um pouquinho o que está se pensando sempre, né? Eu queria ouvir um pouquinho aí você, Márcio. Obrigado. Bom, nós tínhamos um problema muito mais sério antigamente, porque o Estado não permitia você abrir uma empresa com débitos, né? Encerrar uma empresa, tá? E nem a União. O que agora pode ser feito no Estado e na União? Você pode atribuir um responsável por aquele passivo e você encerra a empresa. Agora, o meu problema, aí é a experiência de contador, não é nada junto. O meu problema é no município. Os municípios não têm. Então, o município tem que você quitar o débito para poder fazer o encerramento daquela empresa. Se o município seguisse na mesma linha do Estado, aí talvez é uma demanda, talvez poderia ser da associação comercial, né? Se o município também fizesse adesão, igual o Estado e a União, de você atribuir uma pessoa responsável pelo aquele débito e permitir, assim, o encerramento daquela empresa, porque senão a empresa fica assim, sabe aquele capenga, né? Você fecha federal, fecha estadual e fica pendente no municipal. Tá? Doutor Márcio, bom, primeiramente agradecer aí em nome de toda a equipe da Junta, né, o suporte, enfim, todo o apoio aqui com o Escritório Regional da Associação. E eu gostaria só de fazer algumas colocações. A primeira, se no contrato padrão que está vindo com o novo sistema,
se está previsto alguma alternativa em resolução de conflitos com a utilização de mediação e arbitragem, e como que o senhor enxergaria essa possibilidade. As outras duas são duas perguntas. Uma é se o município de São Paulo já aderiu por completo ao projeto do Facilita São Paulo, ou se ainda existe alguma etapa que não foi aderida até o momento, e como o senhor enxerga a nova figura prevista na reforma tributária do nano empreendedor? Qual a opinião do senhor a respeito desse instituto? Bom, vamos por parte aí. No contrato padrão, eu acredito que seja uma das cláusulas flexíveis, porque o foro pode ser determinado ou pode ser a parte de mediação e arbitragem, porque naquele momento você poderia estar indicando a mediação e arbitragem como tá, o método de conciliação daquele contrato social. Tá? Acho que está sendo colocado, sim, no contrato flexível. No município de São Paulo, aí o negócio sobe, né? Porque o município de São Paulo ele tem hoje 30% da movimentação do estado é do município de São Paulo. Então, aqui o nosso secretário está conversando diretamente com o prefeito. Eles não teriam nenhum empecilho de fazer. Andamos conversando com técnicos, né, para subsidiá-los do que o projeto Facilita. Conversamos esses dias com a secretaria. Eles têm um monte de abreviaturas, né, agora, né? SMI, eu acho que SMI deve ser Inovação e Tecnologia, e SMF, que deve ser da Fazenda, né? E explicamos para ele o projeto, tá? Eles não viram nenhum problema, precisa fazer algumas adequações normativas, porque hoje o município de São Paulo, as atividades de baixo risco está em 600 e pouco, então eles precisam analisar internamente para levar a 908, como no estado de São Paulo, e isso está sendo conversado, governador direto com o prefeito, tá? E subsidiando os secretários, o nosso nível é subsidiar secretários e técnicos, isso a gente está fazendo, mas para que depois, lá na frente, o governador feche direto com o prefeito. Como tem uma parceria muito, aí é um sentimento meu, como é uma parceria muito forte entre governo do estado e prefeitura, não acredito que tenha problemas nenhum, tá? Mas ainda não assinaram o Facilita. Aí tinha uma última, Edu? Nano empreendedor, sobre essa nova figura de um novo tipo jurídico que está sendo Tá. concebido na reforma tributária, qual a opinião do senhor? Ainda não, ainda não vi direito como é que vai funcionar isso. Tá? Eu tenho preocupações, às vezes, nas novas figuras que são criadas, como o MEI que foi criado, né? Porque o MEI hoje, ele foi criado, e a gente acha que até é uma aberração a forma como foi criado o MEI. Ele nasce lá na Receita Federal, que para mim está errado, nenhuma empresa deveria nascer em um órgão de fiscalização, e depois a gente recebe as informações e fazemos simplesmente um dado cadastral na junta comercial. E muitas vezes o dado também está errado. A gente não, os meus números não batem com os números da Receita Federal em quantidade de mês. Tá? Então, a gente não. Se você pergunta para mim quantas empresas foram abertas no estado de São Paulo, eu sempre vou te dar 100 os mês, porque o MEI eu não bate com o da Receita. Então, eu não tenho segurança para dizer que aqueles MEIs fazem parte da Constituição. Então, eu não tenho ainda. Não sei como é que vai funcionar nessa nova. Com relação ao nano empreendedor, que visa a proteção, nós entendemos, a associação comercial, né? Nós entendemos que toda inclusão social é extremamente importante, portanto, ela é válida. Mas essa, como você bem colocou, criar uma nova figura não me parece proporcional, em primeiro lugar, nós que já militamos nessa área, do pequeno, sabemos da incapacidade técnica que esse pessoal tem de se ajustar a essa realidade. Então, teria, a nosso ver, criar um mecanismo dentro do MEI, já que existe, né? Uma categoria que não pagaria o valor até o faturamento previsto. Eu acho que isso talvez pudesse ser até, viu, Renan, um ofício que a gente poderia encaminhar. Embora já tenha sido criado a figura do nano, já foi aprovada pela reforma, né? Não tem muito o que fazer, mas com uma contribuição, fazer com que o nano empreendedor individual esteja dentro do mesmo mecanismo do MEI, né? Ou com uma figura
pagamento, restituição, enfim, criar algum mecanismo que possa simplificar. Acho que não é tão difícil, porque o faturamento é metade do outro. Primeiro, bom dia a todos. Agradecer aqui a palestra do nosso presidente. Hoje estou aqui com muita responsabilidade, né? Dois presidentes da Associação Comercial e da JUSESP, o professor Vogal lá representando a associação. Eu vou começar um pouquinho ao contrário, falar dois pontos. Um da subassinatura, a fraude, que o Odinho perguntou. Nós, como vogais, estamos chegando assinatura digital, simplesmente o Ctrl+C, Ctrl+V do quadradinho. A gente começou a exigir o comprovante para a gente poder pegar o QR Code e abrir que aquela assinatura é daquela pessoa, naquela data, naquele dia. Porque estava passando alguma coisa, não tem o comprovante, a gente exige que junte o QR Code. Então, nós não somos fiscais, mas eu acho que a gente não pode deixar passar um papel dúbio, né? Um dúbio, ele é ou não é. E ali, quando a gente bate o QR Code, sai a data, a hora e se é aquele CPF mesmo. Então, a gente fica tranquilo. Essa é a única forma da gente tentar impedir, entendeu? Isso, mas é o que passa na nossa mão. O sistema não vai ficar controlando, tem que ver outra coisinha do sistema. Sobre o que o Renan falou da parte esse último assunto que você falou agora, que a gente, da cláusula do contrato, naquela reunião interna que teve, que foi um dos pontos que eu levantei com o presidente, que o contrato vai sair padrão, mas a cláusula que foi mais discutida lá, falou, olha, a cláusula do fórum, eu não posso colocar uma câmara? Como é que eu vou ficar amarrado? Aí nessa alternativa de poder a gente alterar algumas cláusulas lá dentro. Então, esse assunto, Renan, está sendo foi bem tocado lá pelo presidente, já está tranquilo lá. Agora, no começo, voltando no começo da sua explanação, colocou sobre que a gente divulga dados, né, LGPD. Só para deixar claro aqui para todo mundo que a JUSESP não divulga dados sensíveis. A gente só divulga dados essenciais para o desenvolvimento empresarial. Então, o pessoal pode ficar tranquilo, sócios, tudo não sai raça, religião, tipo de sangue, é só os dados essenciais para quem pesquisar ali, falar, não, realmente é esse o nome, o CNPJ, o CPF e ele é um verdadeiro sócio, né? Nossa ficha não tem dados sensíveis, então isso ajuda a segurança e deixa claro que a gente não está soltando dados à toa, né, na JUSESP. Outro ponto que eu queria colocar aqui parabenizar, fora tudo que o Ordini falou do nosso amigo aí, Shimomoto, ele mostrou para a gente, lá que eu conhecia só aqui, um ótimo gestor, né? Porque ele entrou lá, melhorou bastante. Nós, vogais aqui, nós temos um 4 aqui, 4. Antes a gente tinha que recebia o processo, analisava, fazia o voto, mandava por e-mail, ia para o DAD juntava, colocava no sistema. Isso demorava uns 4 dias. Hoje a gente recebe a distribuição, eu entro no sistema com a minha senha, dou meu voto, já está no processo. Vai para o DAD e já vai direto. Então isso também fez parte da gestão do nosso presidente, que acelerou, que antes estava mais demorado. E por último aqui... Tá vendo que não é elogio, é realidade. É realidade, não estou puxando aqui não, né? Não estou elogiando demais, não, nem dá para ser promovido vogal, né? Não posso ser promovido, então não tem motivo. Não tem como aumentar o salário. Nós estamos brigando para isso, mas está difícil. A gente tem que aumentar primeiro do presidente. Nós estamos brigando, nós estamos brigando para o presidente ganhar bem, que é para a gente ganhar um pouco mais. E, por último, aqui, é um assunto que a gente sempre conversa lá na JUSESP, Renan, a importância dos escritórios. Tá? Eu bato sempre nessa tecla que a gente não pode perder os escritórios, não tem como ficar sem os escritórios, a junta depende dos escritórios e essa adaptação do sistema com os escritórios com o sistema é fundamental, né? Coloquei lá, quando a gente conversou, coloquei à disposição do Shimomoto de ajudar essa integralização da JUSESP com os escritórios, como eu estou aqui é mais fácil, porque eu já estou em casa, mas tem outros que a gente pode ajudar, eu estou à disposição lá.
E, para completar agora, me colocar à disposição do Dr. Romeu para colaborar no NAS, no Núcleo de Assuntos Societários, para ficar mais próximo à JUSCESP, a associação e o seu núcleo. Estou à disposição, sou advogado também, estou lá dentro, não sou advogado, lá eu sou neutro, sou do JUSCESP, mas eu me coloco à disposição para poder colaborar. Bom, obrigado. Já está convidado, inclusive, a participar das reuniões. O presidente Ordini me conhece, sabe que eu não entro numa reunião muda e saio calada, né? Mas vamos lá. Primeiro, parabéns, doutor Márcio, as suas 3 bacharelados não é à toa, né? Conhecer tão a fundo assim como funciona a entidade que você preside é uma coisa assim espetacular que tem que ser ressaltada e elogiada. Eu queria dizer o seguinte, a tecnologia hoje nos persegue, né? Ela nos obriga a se atualizar, a avançar, e buscar e etc. Mas toda vez que a gente se depara com essas questões de fraude, com essas questões de dificuldade de entender, eu fico sempre pensando assim, gente, parece que os sistemas anteriores, né, que era papel, ali assinado, reconhecido firma e etc, etc, parece às vezes mais seguro, né? Mas é que a gente não conhece, essa questão tecnológica é para nós usuários, e eu me enquadro aí nesse grupo dos ignorantes nesse setor, ele é uma coisa nada transparente. A gente também não conhece. Aí eu fico vendo aí esse pessoal mais jovem que tem no DNA já uma aptidão para isso, que eles entendem rápido, assim. Mas eu tenho por norma, assim, a gente tem trabalho na advocacia, a gente acha sempre que a gente tem que protocolar alguma coisa, que vai para a área tecnológica, o estagiário do escritório que se vire, nós já é difícil a gente entender a legislação, defender o nosso cliente, etc. e tal, e a gente deixa para o estagiário. Mas essa semana aqui eu estou sofrendo, porque eu não gosto de mandar ninguém fazer uma coisa que eu não sei. É transferir uma responsabilidade que depois não dá certo, o cliente não vai querer saber se eu estou perdendo prazo, porque eu não protocolei, etc. e tal. É transferir para um estagiário e entenda aí como é que é. Então, eu estou sofrendo essa semana para entender um processo administrativo, digital, eletrônico, porque cada hora de um determinado estado, que eu nem vou falar, porque eu vejo que a gente não precisa prestigiar mais exemplos, né? E aí ontem eu fiquei assistindo várias aulas de como funciona. Aí a pessoa que ensina, ela não se coloca no lugar do usuário. Ela se coloca no seu próprio lugar, que é o de um servidor do Estado. E aí você fica, mas não está me esclarecendo. E eu vejo que a junta, o grande objetivo dela é sempre orientar e colocar como transparência e conhecer, inclusive, essas inseguranças, né? Imagina alguém mexer no contrato social da minha empresa, começar a fazer negócios aí e depois, na hora, largar a responsabilidade. E eu fiquei até pensando, assim, se eu tenho uma empresa cuja matriz é no estado de São Paulo, o contrato foi registrado na junta em São Paulo, e por uma fraude conseguem abrir uma filial lá no outro estado, né? Como é que fica essa integração também com as juntas dos outros estados? Existe isso, mas tem essa preocupação com relação a isso? Mas antes de você responder, eu só queria falar 2 coisas também com relação à reforma tributária. Primeiro, você colocou lá que foi colocado um jabuti na PLP 68, né? E que tirou do Ministério do Empreendedorismo e levou para a Receita Federal. Eu acho que eu tenho eu descobri, lembrei agora o porquê disso. O comitê gestor do IVA vai cuidar da receita dos estados e municípios. Então, aí dá justificativo. A questão do nanoempreendedorismo,
quem conseguiu isso foi, eu vi que eu participei da audiência pública, foi a diretora jurídica da Natura, uma das patrocinadoras da reforma tributária. Como o secretário especial da reforma, Bernardo Api, não quer, e até agora ele conseguiu, restabelecer a substituição tributária no novo sistema, ela precisava fazer alguma coisa. Então, as nanoempreendedorismo, na verdade, são aquelas, na maioria, mulheres que faz a revenda lá dos produtos, Natura, Avon, etc, etc. Então, acabaram criando essa figura. Eu vi, quando ela solicitou numa audiência pública, a figura do nanoempreendedorismo, exatamente para que essas nanoempreendedoras elas não fiquem sujeitas a essa tributação do IBS, da CBS. Mas, na verdade, vai haver aí uma substituição tributária, não mais com esse nome, mas nesses casos, quando você tiver o nanoempreendedorismo relacionado, ela já vai chegar para ela o imposto, o IVA, o dual já pago, né, na operação anterior. Agora, juntar o nano com o MEI, eu acho que seria provável, mas o nanoempreendedorismo, a receita é metade do que é o do MEI. Então, eu acho que vai ter uma confusão aí nesse meio. Eu não sabia desse detalhe. Quando você falou, dá bem para matar. Quer dizer, a Natura não tem vendedores. Sim. Ela tem esses pequenos, sim. Casa em casa, né? Sim. Porta a porta, etc. Uhum. Então, aí pode ser que eles buscaram a solução para eles. Só que buscaram a solução para eles e trouxeram o problema para os demais. Né? Não, agora a gente tem um monte de figuras aí jurídicas tributárias que não vai... Exatamente. Então, se hoje já existe a substituição tributária, criar essa figura para que o nanoempreendedor ele já é o consumidor final. E não tão interessado o que ela vai faturar até 41 mil, 42 mil, entendeu? Então, é muito pouco. É como se nós vamos desprezar isso daí. Mas eu já estou imaginando uma série de fraudes a respeito disso. Um dos motivos também do Jabuti lá colocado é a necessidade de mistura de profissões numa mesma sociedade para se beneficiar das reduções de alíquota. Isso daí vai ser um pouco complicado, mas eu acho que vai ter de alguma forma. Mas então, eu gostaria só de saber como é que fica essa questão aí, quando você, de forma fraudulenta, consegue criar uma filial em outro estado, como é que você faz esse controle, como é que é a integração entre as outras juntas, já que nós estamos juntando tudo, está ficando muito nacional essas questões, e isso é um problema para qualquer empresa, né? Eu acho que se eu fosse sócio de uma empresa, eu ia ficar todo dia consultando lá se alguém mexeu no meu contrato e etc. Mas essa preocupação também é com as pessoas físicas, né? As pessoas físicas também têm propriedade, etc, etc. E pode acontecer fraudes nesse sentido, né? Que só pelo CNPF a gente também não está conseguindo resolver isso. Mas, do mais, parabéns, viu? Obrigado. Fico muito feliz de ter um presidente na nossa junta, porque dos 134 anos, eu vou agora dizer 34 que eu me considero uma pessoa, que o resto que eu tenho, eu não estava ciente disso. As coisas que a gente mais conhece na área contábil, na área jurídica, são o guardador de livro, que sempre continua sendo representado pelos contadores, e a junta comercial, né? Toda vez que você quer abrir uma empresa, você pensa em junta comercial e no guardador de livro, que é o contador. Nós, advogados, a gente só é lembrado depois. Aí tem aqueles advogados que assinam o contrato, que é obrigatório, mas ele não sabe nem o que ele está assinando. Isso é lamentável para a nossa classe, terem criado essa obrigação e responsabilidade, e ela é exercida com total irresponsabilidade. Verdade. Obrigada. Obrigado, até obrigado pelos nossos colegas aí. Tem um monte de amigos, né? Existe uma norma dizendo que toda alteração na empresa é feita no local da sede da empresa. Então, qualquer abertura de filial é feito aqui em São Paulo. Você tem
matriz está aqui em São Paulo, então você abre a filial aqui e nós encaminhamos as informações e documentações para o local de destino da filial. Tá? Então, inicia-se sempre na sede. Existe uma colaboração muito grande entre os secretários gerais e os procuradores dos estados. Nós temos reuniões específicas na FENAJU só para secretários e procuradores, para que eles também possam estar trabalhando em sinergia. Todos eles se conhecem. Então, quando chegam informações de um estado para outro, os secretários gerais, que são o secretário-geral, no cargo seria um diretor meu, tá? Então, ele já tem as informações e já passa as informações para o secretário-geral de lá para que ele possa dar o prosseguimento nessa abertura lá. Então, a fraude teria que ser detectada na matriz. Você comentou aí é uma questão de gestão, porque por que traz tanta insegurança? É porque nós estamos acostumados e os nossos processos de segurança estão no analógico, né? Nós criamos as seguranças no analógico, nós criamos as seguranças no papéis. Então, quando eu tinha livros, eu guardava os livros, por isso que eu acho que chama guarda-livro. Eu guardava os livros no arquivo morto, a gente trancava a porta, tinha um papel onde controlava quem acessava e quem não acessava, era a nossa segurança. Quando passou para o mundo digital, ele abriu-se uma porteira toda sem levar junto a segurança. Ou seja, o que eu também estou passando na junta hoje é revendo todos os processos, porque não adianta você digitalizar. Digitalizar não significa pegar um papel, escanear e subir. Ou mesmo, hoje nós usamos o SEI, tá? Que é um software da União até, tá? Mas onde nós subimos no SEI todos os processos. Não adianta você pegar o processo e subir no SEI sem você redesenhar o fluxo que tem aquele processo. Outro dia até, não sei se eu falei com o Luiz Carlos, o pessoal, mas eu tinha um fluxo lá que começa assim, há um requerimento em papel, como a gente é obrigado a subir tudo no SEI, eles pegavam, escaneava esse requerimento no SEI. Aí tramitava todos, então tem uns andamentos no SEI. No final do processo, o que o pessoal fazia? Eles imprimiam o processo para poder. Por que imprimia? Porque eles precisavam perfurar e etiquetar e depois escaneava de novo e subir. Assim, não faz sentido nenhum. Toda vez que ele escaneia e sobe, eu pago uma empresa, porque é parte de digitalização e documento sobe, eu estou replicando o documento que já estava digital. Assim, não faz sentido nenhum digitalizar esse processo. Até eu tirar as normativas, e eu vou ter que mudar as normativas, tirando a obrigatoriedade da perfuração e da etiquetagem, para poder ter um outro processo de validação e segurança, é melhor tramitar no analógico do que ficar nesse vai e vem. Tá? Então, quando a gente digitaliza, como eu estou tentando transformar a junta em 100% digital, vai estar 100% digital para o usuário, mas interno vai ser uma briga contínua. Eu vou ter que estar sempre analisando o processo, e tem processos pra caramba na junta comercial, né? É uma junta de 134 anos, tem processos muito antigos. Se a gente não revisitar esses processos, eu crio processos inseguros. Aí a culpa não é, na verdade, da tecnologia. A culpa é que a gente não viu na transformação métodos de segurança para uma nova tecnologia que é totalmente diferente do papel. E é isso, o meu trabalho lá é diuturno, né? Revisitando processos, perguntando. E quem conhece melhor os processos são meus colaboradores. Por isso que eu tenho que fazer planejamento estratégico, reuniões contínuas, perguntando o processo para ver redesenhar tudo isso para que a gente tenha realmente uma junta 100% digital e segura. Para encerrar, que a gente já está quase ultrapassando o horário, e prestigiar aqueles que nos assistiram, a gente tem uma pergunta da senhora Marília. Pronto? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então tá bom. Doutor Márcio, eu estou aqui longe, mas gostaria de estar aí para, inclusive, cumprimentá-lo pessoalmente pela. Som agora a gente não está escutando. Ainda não, está fechado o microfone.
Continua com mudo. Não está dando para ouvir. Escreve no chat para a gente. Aí a gente lê a pergunta, por gentileza. Não. Tá bom. Obrigado. Bom, já chegando nas formalidades de encerramento, a casa sempre tem, por tradição, homenagear o palestrante, o convidado. Então, eu gostaria de entregar aqui ao Dr. Márcio a medalha da associação, em reconhecimento aqui aos seus préstimos. Com isso, encerramos então os trabalhos. Muito obrigado a todos.